Olá, alunos, vamos dar início a mais uma playlist. Nessa playlist estarei resolvendo simulados que preparei para você, certo? Para que você possa testar o seu conhecimento. No final de cada capítulo estudado, você poderá procurar nossa playlist. Na descrição do vídeo você vai encontrar, certo, um simulado que você vai abrir o formulário, responder e depois você poderá assistir o vídeo da resolução, certo? Para ver o que você acertou, o que você errou e também para tirar dúvidas. Então, o nosso primeiro simulado será sobre os assuntos de impulso linear e momento linear, logo após a nossa vinheta. Então, convido você aí a compartilhar, certo, nossos vídeos, a se inscrever no nosso canal e a curtir nossos vídeos. Vamos à nossa primeira resolução, nosso primeiro simulado, certo, sobre momento linear e impulso linear. Então, vamos lá. Um automóvel a 30 metros por segundo choca-se com a traseira de um outro de igual massa que segue no mesmo sentido a 20 metros por segundo. Se os dois ficarem unidos, a velocidade imediatamente após a colisão será. Então nós temos um exemplo clássico aí de colisões, certo? Onde na colisão, certo, nós não temos a ação de forças externas e se nós não temos a ação de forças externas, nós podemos afirmar que a quantidade de movimento inicial ela é igual à quantidade de movimento final, ou o momento linear inicial é igual ao momento linear final. Então vamos imaginar aqui um automóvel aqui com a velocidade de 30 metros por segundo, né? Um outro automóvel aqui no mesmo sentido, só que com a velocidade aqui de 20 metros por segundo. Eles vão colidir e após colisão vão permanecer juntos, certo? E ele quer saber qual é a velocidade aqui logo após a colisão. Então, que velocidade é essa? Considerando que eles têm a mesma massa, eu vou chamar aqui M e M, certo? Então eu posso afirmar que a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento após a colisão ou depois da colisão. Antes da colisão, nós temos duas partículas, dois móveis, então a quantidade de movimento de cada um vai ser M1V1 mais M2V2. Então a soma dessas duas quantidades de movimento é a quantidade de movimento do sistema antes da colisão. E após? Após eu posso imaginar que é um único automóvel, uma única partícula cuja massa é a soma das duas, certo? Então vamos lá, a soma dos dois automóveis aqui. Então vai ficar M1, eu vou chamar de M, que é a mesma massa, a velocidade aqui V1 é 30, a massa M2 também é M e a velocidade V2 é 20. A soma das massas aqui vai ser 2M vezes V. Então, somando aqui vai ficar 30M mais 20M, 50M. Isso aqui vai ser 2MV. Corto aqui, M com M, então eu tenho que V é igual a 50 sobre 2. Então, a velocidade do conjunto é 25 metros por segundo. Ok? Espero que você tenha acertado, certo? Então, vamos à segunda. Uma bola de massa igual a 0,5 kg inicialmente parada passa a ter velocidade de 50 metros por segundo logo após ser chutada. Qual seria o módulo da força constante que provocaria essa variação no intervalo de tempo de 0,25 segundos? Então veja só, eu tenho um problema aí que envolve força, velocidade e tempo. Então se o problema envolve força, velocidade e tempo, então a dica do professor, aplica o princípio do impulso. Força, velocidade e tempo, princípio do impulso. Então veja só, você tem aqui uma bola, certo? Inicialmente parada. Aí eu venho um jogador aqui e realiza um chute. Então vamos tentar fazer aqui um pé. O esquema aqui de um pé, ou seja, o jogador aqui ele aplicou uma força. E essa força aqui aplicada foi durante o intervalo de tempo de 0,25 segundos. Então, utilizando aqui o teorema do impulso, o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Lembra que isso é uma equação vetorial. Mas se eu estou analisando aqui numa única direção, ou seja, na direção horizontal, eu posso escrever de forma escalar. Então, impulso aqui é força vezes tempo. A quantidade de movimento é a quantidade de movimento final, m vezes v, menos a quantidade de movimento inicial, m vezes v0. Ok? Então, a força, quanto é a força? É o que eu quero. O tempo, 0,25. A massa é de 0,5 kg. A velocidade, ela sai com 50 metros por segundo. Menos a massa, que é 0,5. Mas a velocidade inicial é 0. Então, o momento inicial é 0. Então, a força aqui vai ser 0,5 vezes 50, que dá 25.
Lembra, ó, multiplicar por 0,5 eu vou dividir por 2. Então, dividido aqui por 0,25. Então, isso vai dar 100 newtons. 100 newtons aqui é a nossa resposta. Tranquilo? Um canhão dispara um projétil na horizontal com a velocidade de 500 metros por segundo. Sendo a massa do canhão 1000 vezes maior do que a massa do projétil, a velocidade de recuo do canhão em metros por segundo será igual a... Então, imagina aqui o canhão, né? Só a extremidade aqui do canhão, certo? Esse tem aqui o canhão. No canhão tem aqui o projétil, né? Vamos imaginar aqui a bala aqui, certo? Que ela vai ser disparada com uma certa velocidade. Então, esse projétil ele vai sair com a velocidade que ele diz que é uma velocidade aqui, certo? De 500 metros por segundo. Opa, eu coloquei aqui 50. Então, vamos colocar o valor correto aqui, 500 metros por segundo. E ele diz que após o disparo, esse canhão sofre um recuo, né? Esse recuo acontece devido à conservação do momento linear, certo? Então, ele vai ter uma velocidade aqui de recuo. Ele quer saber que velocidade de recuo é essa, ok? Lembrando, aqui tem um fato importante, ó, que a massa do canhão, certo? A massa do canhão é 1000 vezes a massa do projétil. Então, como não há ação de forças externas no sistema, a força aí é trocada apenas entre as partículas do sistema, eu posso afirmar que a quantidade de movimento antes do disparo é igual à quantidade de movimento depois do disparo. Só que antes do disparo o sistema está em repouso, então a quantidade de movimento é zero. E após o disparo eu tenho duas partículas, né? Eu tenho o projétil e o canhão. Então eu posso dizer que a quantidade de movimento do sistema é a soma da quantidade de movimento de cada um. Massa do canhão, velocidade do canhão, mais massa do projétil vezes velocidade do projétil. Eu vou passar isso para o outro lado, vai ficar aqui, ó, menos massa do canhão, velocidade do canhão. Isso vai ser igual a massa do projétil vezes velocidade do projétil. Lembrando que a massa do canhão aqui é 1000 vezes a do projétil, então vai ficar menos 1000 vezes a massa do projétil vezes a velocidade do canhão. Isso vai ser a massa do projétil vezes a velocidade do canhão, que é 500. Do canhão não, do projétil aqui, né? Massa do projétil vezes velocidade do projétil, que é 500. Então, VC, velocidade do canhão, vai ser 500 vezes a massa do projétil menos 1000 vezes a massa do projétil. Cancela isso com isso, então fica 500 dividido por menos 1000, dá menos 0,5 metros por segundo. Menos indicando justamente esse recuo, essa volta, ok? Tranquilo? Conservação. Você sempre vai usar a conservação do momento linear, questões que envolvem, ó, colisão, disparo de arma de fogo e explosões. Então são os principais, certo? Que você vai utilizar. Essa questão é bem interessante, ó. A força exercida pelo pé de um jogador de futebol durante o chute em uma bola de 500 gramas, inicialmente em repouso, está representada no gráfico F versus tempo. Calcule a velocidade que a bola adquire imediatamente após o chute. Dê sua resposta em metros por segundo. Esse problema você pode ficar tentado a querer resolver ele aplicando a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Qual é o problema aqui de você utilizar, certo, a segunda lei de Newton? É que nosso caso agora, ainda já no ensino médio ainda, eu só consigo resolver usar essa equação se a força for constante, se você observar aqui a força variável. Então, como fazer isso? E aí você lembra, né? Dica do professor Elias. Todo problema que envolve força, velocidade e tempo, princípio do impulso. E aí eu posso resolver esse problema utilizando o princípio do impulso, que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Aí você vai dizer, professor, mas impulso não é força vezes tempo? A força aqui também não tem que ser constante, mas lembre que quando você tem um problema que a força é variável e essa força vem representada por meio de um gráfico, você pode, certo, calcular um impulso a partir da área do gráfico, se esse gráfico for força versus tempo. Então, a área do gráfico força versus tempo, ela é numericamente igual ao impulso. Então, vamos utilizar o princípio do impulso, né? Então, diz que impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, o impulso é massa vezes velocidade menos massa vezes velocidade inicial. Então, primeiro vamos calcular o impulso. Como é que eu vou calcular o impulso? Ele é numericamente igual à área. Veja que isso aqui é um trapézio, certo? Essa área aqui, ó, a área abaixo do gráfico, é a área de um trapézio, ó. Tá vendo? Como é a área do trapézio? Base maior. Base maior é 8. Cuidado, é 8 vezes 10 a menos 3. Se liga aqui, ó. Você prestou atenção nisso quando está fazendo a questão?
mais a base menor. A base menor é isso aqui, ó, gente. Com muito cuidado, certo? Ela está entre 3 e 5, ou seja, 2. 2 vezes 10 a menos 3, vezes a altura que é 2.800, dividido por 2. Vê só como eu vou escrever isso aqui. Eu vou escrever 10 vezes 10 a menos 3 e vou escrever 2.800 como sendo 2,8 vezes 10 a terceira, dividido por 2. Por que isso, professor? Porque eu cancelo esse com esse. Então fica 10 vezes 2,8 dá 28, 28 sobre 2, 14. 14 newtons segundo é o impulso. Então, se eu tenho um impulso, eu vou poder calcular a velocidade final. Lembrando que a velocidade inicial é zero. Então, vou cancelar já isso, certo? Então, o impulso é m vezes v. Então, vai ficar 14, vai ser igual a massa, que é 0,5. Professor, porque 0,5 tem 500 gramas. Se eu quero usar aqui na minha equação, tem que estar no SI. Então, tem que chamar quilograma. Aí, eu dividindo por 1.000, vou ter 0,5 quilograma. Então, a velocidade vai ser 14 dividido por 0,5. Dividir por 0,5 é multiplicar por 2. Isso vai dar 28 metros por segundo. Aqui está a resposta. Espero que você tenha acertado essa questão. Se não acertou, certo? Então, aqui está a dica, princípio do impulso. E para finalizar, uma questão muito legal, certo? Que você vai ter que aplicar dois princípios aí. A conservação da energia e a conservação do momento linear. Vamos a ele? Um bloco de massa 100 gramas comprime uma mola de constante elástica K igual a 360 Nm, por uma distância x igual a 10 cm, como mostra a figura. Em um dado instante, esse bloco é liberado, vindo a colidir em seguida com um outro bloco de massa 200 gramas, inicialmente em repouso. Despreze o atrito entre os blocos e o piso, considere a colisão perfeitamente inelástica. O que isso quer dizer, professor? Eles vão bater e vão ficar juntos, certo? Determina a velocidade final dos blocos. Então a ideia aqui é o seguinte, ó. Esse bloco, ele comprime o mole 10 centímetros e ao ser solto ele vai ser arremessado, certo? Ele vai sair com uma certa velocidade e vai chegar aqui, vai colidir com esse bloco. Após a colisão aqui, eles vão ficar juntos. E aí eu quero saber qual é essa velocidade aqui após a colisão, certo? Para resolver esse problema, o primeiro passo aqui é saber com que velocidade M1 vai bater em M2. Então, para fazer isso, vamos pensar aqui no bloco 1. Veja só que o bloco 1 ele está sob a ação de três forças: peso, força normal e força elástica. Só que dessas três aqui, apenas a força elástica realiza trabalho. Lembra que forças perpendiculares ao movimento não realizam trabalho. Como a força elástica ela é conservativa, o que eu posso afirmar? Que existe conservação da energia mecânica. Todo problema que tem apenas forças conservativas realizando trabalho, eu posso utilizar o princípio da conservação da energia mecânica. Eu vou dizer que a energia mecânica inicial ela é igual à energia mecânica final. No caso aqui, a energia mecânica inicial é energia elástica. Professor, por que só elástica? Porque ele está parado, não tem cinética. E como não há mudança de altura no movimento, eu não preciso usar energia gravitacional. E aqui, quando a energia mecânica final aqui, observe que ele não está mais em contato com a mola, certo? Então, eu não vou ter mais energia elástica, eu vou ter aqui só energia cinética. Lembrando que eu também não vou ter aqui a energia gravitacional, porque a altura é a mesma daqui, então não precisa colocar. Vou cortar aqui 2 com 2, o K é 360, a deformação aqui é 10 centímetros, 10 centímetros é 0,1 metro, né? Isso só dividir por 100. A massa está em gramas, 100 gramas divide por 1.000 dá 0,1 kg, vezes V ao quadrado. Cancela aqui, ó, esse 0,1 com o quadrado, então fica 360 vezes 0,1. Então V ao quadrado é igual a 36. V é a raiz de 36. Quanto é a raiz de 36? É 6 metros por segundo. Então agora que eu achei a velocidade antes da colisão, eu posso determinar a velocidade após a colisão fazendo o quê? Eu não posso conservar a energia não, certo? Porque durante uma colisão perfeitamente inelástica, a energia não se conserva. Mas tem uma coisa que se conserva, que é a quantidade de movimento, né? O momento linear. Então a quantidade de movimento antes da colisão é igual a depois da colisão. Antes da colisão são dois blocos, M1, V1, mais M2, V2. Né? A quantidade de movimento do sistema é a soma da quantidade de movimento de cada bloco. E após a colisão, como eles ficam juntos, eu vou considerar o sistema como tendo um único corpo cuja massa é a soma dos dois. Então vai ficar aqui, ó, M1
é 0,1, a gente já transformou isso para quilograma, né? Vezes V1, que nós calculamos 6, mais M2, 200 gramas, dividido por 1.000, 0,2, vezes V2, que é 0. Isso vai ser igual à soma das massas, 0,1 com 0,2 dá 0,3, vezes V. Então, V vai ser igual, ó, isso aqui vai dar 0, então vai ficar 0,6 dividido por 0,3. Isso vai ser igual a 2 metros por segundo. Então, o conjunto ele vai sair com a velocidade, certo, de 2 metros por segundo. Então, essa é a resolução, certo, do nosso primeiro simulado. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acertado, certo? E aí, coloca no comentário se gostou. E também você pode colocar sugestões. Ó, professor, eu estou estudando o assunto de força resultante. O senhor pode fazer um simulado? E aí eu preparo o simulado, disponibilizo o simulado, você faz o simulado, certo? E eu coloco a resolução para que você possa acompanhar e possa tirar suas dúvidas. Então, até o próximo simulado. Conto com a participação de todos aí, certo? No compartilhamento dos nossos vídeos.